Graças ao Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, galerinha. Tudo bom? Bom dia. Galerinha, hoje eu vou refletir numa coisa boa. É um produto aí que faz alimentos. Pão, macarrão, farinha. Já viram falar aquele termo lá? É tudo farinha do mesmo saco. Só que eu vou tirar a farinha e vou colocar outra coisa nesse saco aí. Vou colocar esterco, humus, terra. Contextualizar aí. Fazer uma oração para mim, fazer uma oração. Ó nosso Deus, nosso Pai querido, nosso Pai amado, nosso Deus soberano, que criaste todas as coisas, que nos ama incondicionalmente, infinitamente, Senhor. Com este teu nome e amor, Senhor. Graças te damos, glórias a ti, Pai. Pai, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, ó Deus, derrama a graça do teu Espírito Santo sobre nós e venha falar conosco, Senhor. Fala de uma maneira inefável, Senhor, conosco. Escreve na tábua do nosso coração a tua vontade para a nossa vida, Deus. Toca em nós, derrama a graça do teu Santo Espírito, Deus. Sim, Deus. Suplicamos a ti, precisamos de ti em tudo, Senhor. Dependemos de ti em tudo, Senhor. Venha nos orientar, nos guiar, Senhor. Nos ensinar, Pai. Graças te damos, Deus glorioso que tu és, Senhor. Graças te damos. Amém. Vou ler um texto aqui, galerinha. Tava falando de pó, né? De farinha, daí coloquei pó, terra. Mas vamos lá. Gênesis 2, 4. Versículo 4 até o 10. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia ninguém para cultivar o solo. Mas uma neblina subiu da terra e regava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. E o Senhor plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse aqui é o nome. Então, galerinha, estamos formados pó do pó, né? Isso é verdade. Ninguém pode negar, não. Mas vamos lá. Que é outro ponto da Bíblia que fala de pó? Terra, sei lá. Eu vou ler um texto aqui que vocês vão entender. Uma coisa relacionada a pó, terra. Quer ver, ó? A palavra do... Jeremias 18. A palavra do Senhor foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Levanta-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor: eis que, como o barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino, para o arrancar, derrubar, destruir, se essa nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu mudarei de ideia a respeito do mal que pensava fazer-lhe. E, no momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar,
Se ele fizer o que é mal aos meus olhos e não obedecer à minha voz, então eu mudarei de ideia quanto ao bem que havia prometido fazer. Portanto, fale agora ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando uma calamidade e formando um plano contra vocês. Por isso, convertam-se, cada um de vocês, do seu mau caminho e corrijam a sua conduta e as ações de vocês, e as suas ações. Mas eles dizem: não, é inútil, porque seguiremos os nossos planos e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Portanto, assim diz o Senhor: pergunte agora entre os gentios se alguém já ouviu uma coisa dessas. A Virgem de Israel fez uma coisa sobremaneira horrenda. Será que a neve deixará o Líbano e a rocha que se ergue na planície? Ou faltarão as águas que vêm de longe, frias e correntes? Mas o meu povo se esqueceu de mim, queimou incensos aos ídolos, que os fez tropeçar nos seus caminhos e nas suas veredas, para que andassem por desvios, por caminhos não aterrados, para fazerem da sua terra um objeto de horror e de incessantes vaias. Todo aquele que passar por ela ficará espantado e balançará a cabeça. Como o vento leste, eu os espalharei diante dos inimigos, eu lhes mostrarei as costas e não o rosto no dia da sua calamidade. Galerinha, você viu que realmente são os vasos de barro na mão do oleiro. Galerinha, esse texto é muito conhecido, né? Tipo assim, muita gente já ouviu falar muito disso, né? Um texto muito falado, né? Mas assim, tá ligado que fazer vaso assim, é uma técnica muito antiga, né? E sim, sendo técnica, ela foi bem estudada, bem praticada, bem manipulada, aperfeiçoada. Eu vi na internet aqui alguns escritos dessa técnica, né? E vou ler para vocês aí. Segundo os geólogos, existem 200 tipos de barro no planeta, mas apenas 8 tipos servem para fazer um vaso. Só 8, de 200 só 8. O oleiro conhece cada barro clinicamente. Na construção do vaso, o primeiro processo é a escolha do barro. E essa escolha se dá quando o barro está no estado bruto, no lugar chamado barreiro. E quando o barro se encontra nesse estado, somente o oleiro conhece qual barro é apropriado para o tipo de vaso para servir o seu propósito. Então vamos lá, para se tornar um vaso, o barro deve passar por 7 processos. Primeiro, extração do barro, né? Então ele foi lá, clinicamente olhou assim, ó, esse barro aí vai ser bom para o meu vaso. Segundo processo, foi extrair o barro, primeiro processo. Segundo processo, peneirar o barro. Tirar do barro as pedras, raízes de árvores podres, os galhos secos, areia grossa e todo o lixo que não pertence ao barro. Terceiro processo, amassar o barro. Aquilo que antes era visto como torrões secos e duros, agora será umedecido com água, depois pisado e ainda amassado pelo oleiro. No processo de amassar, aparecem mais sujeiras. Todo barro traz algum tipo de impureza relacionada ao lugar onde ele foi apanhado. Enquanto toda a sujeira não for tirada, o barro não estará pronto para ir às rodas. Quarto processo. Agora é o quarto processo. É um longo período de curtição, longo período. O barro é coberto por uma lona preta. Nesse período será extraído o oxigênio.
ou bolha de ar para adquirir uma consistência maior e não trincar. O barro fica lá até que chegue no ponto de ser moldado. A gente fica, digamos que, sufocado ali, né? Talvez, enfim, sem ar. Lembra uma angústia assim, né? Uma angústia, uma tribulação, sei lá, não sei. Podemos refletir a respeito disso, mas enfim. Parece sim, né? Que ele fica sem oxigênio em cima de uma lona preta. Parece que não vem a luz do sol, né? Um deserto, de noite, enfim, não sei. Dá para vincular muita coisa, né? Uma tribulação, longo período, né? Mas vamos lá. A moldagem do barro. O oleiro o coloca sobre as rodas e vai amassando de dentro para fora. Vai amassando de dentro para fora num movimento circular e dando forma. Em um curto espaço de tempo, nas mãos do oleiro, ele recebe a forma de um vaso, conforme a vontade do oleiro. Sexto processo. Depois que o vaso fica pronto, ele é colocado em uma espécie de cabine na sombra e no vento, até que ele se enxugue e fique resistente ao último estágio que há de vir. Sétimo estágio, a fornalha de fogo. O vaso precisa passar 24 horas dentro do forno, que é aquecido com uma temperatura acima dos limites comuns. Acima dos limites comuns. Não é temperatura comum não, não é forno de cozinha não, é quente. E quanto mais o fogo aquece, mais o vaso fica belo e resistente. É nessa hora que ele é purificado de toda impureza interna e não aparente. É nessa hora que ele é purificado de toda impureza interna e não aparente, e do mau cheiro. Além disso, ele é transformado para ser sempre um vaso útil. Quem o fez entende desse vaso e sabe o quanto um vaso pode suportar o calor do forno sem trincar. Ó, a temperatura desse forno é alta pra caramba. Então, de repente, se ele faz no forno comum aí, aguenta tranquilo, né? Ele foi provado. Só para citar um versículo aqui, ó. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. Para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que parece, embora provado pelo fogo, redunde para o louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que parece, embora provado pelo fogo, redunde para o louvor, a glória, a honra na revelação de Jesus Cristo. Prova da vossa fé. Também no fogo. Aqui, ó, só para contextualizar aqui, ó. Ele falou do ouro, né? Tá ligado que o ouro ele é purificado no ouro, né? No fogo. A galera derrete o ouro, daí o que é impuro sai e o ouro fica. Olha só. O vaso de barro e o ouro passam pelo fogo para serem purificados, ambos em seu estado bruto. Podem não ter valor algum para a maioria das pessoas. Estado bruto, lá aquele ouro sujo, ou aquele barro, tudo poluído, pode não ter valor para a maioria das pessoas. Contudo, a aparência não invalida a sua essência. Ó, ouro. O especialista, que é no caso do vaso oleiro, e o garimpeiro, no caso do ouro, reconhece e valoriza seu potencial. Ou seja, enquanto a sujeira sai, o peso diminui, mas o valor aumenta.
Que aula? Uma aula, hein? Então quer dizer que fornalha é bom? É. Essa galerinha aí que tá na tribulação aí, ó, foram escolhidos, selecionados barro lá, senão não haveria porquê pegar um barro que não seria bom, ser purificado e jogar lá no barro lá, pra quê? Fazer um barro tudo torto, tudo sujo, tudo com pedra, né? Essa galerinha que tá na depressão aí, ó, tem seu valor, viu? Galerinha, vou contextualizar aqui, ó, falar de mim um pouquinho. Lá em 2005, eu comecei a fazer faculdade de engenharia. Cefetão, Curitiba. Então, primeira aula de engenharia foi uma palestra. Eu não me recordo o nome do professor não, mas foi no auditório lá. Galerinha tudo contente, alegre assim, né? Conhecendo a galera lá e tal, né? Dando risada, pô. Agora sou gente grande, né? Sou adulto, agora posso, né? Era de adolescente lá, fazia os vestibulares e tal, agora passou na faculdade, agora, é alguém. Então, sabe o que o professor falou? Bem no momento que eles estavam tudo alegre assim, ó. Vocês estão alegres, né? Mas, ó, vim falar pra vocês que não vai ser nada fácil, não. Tá, só vou contar uma história do diamante, do carvão, grafite. Grafite e diamante, né? Tá ligado que tanto o grafite, esse que você escreve no lápis aí, que é a mesma constituição do carvão, né? Sabe a diferença dele pro diamante? É assim, os dois são formados pelo mesmo elemento químico, carbono, puro carbono, né? O grafite é só carbono, o diamante é só carbono. Mas o que diferencia eles? O que diferencia eles é a ligação dos carbonos. Mas aí, como é que eu faço? Hein? Que jeito, como é que eu faço? Tem como fabricar grafite e tornar diamante? O que precisa? Muita pressão e temperatura. É assim que os diamantes foram formados. Matéria orgânica. Vulcão, pressão, temperatura. Diamante. Aqui, ó, eu tenho fiz um estudo na internet aqui, ó. Tá ligado esse aqui, ó? Esse aqui é o diamante, certo? Cada pontinha azul aqui é um carbono. Esse aqui é o grafite, né? Esse processo, assim, Berzelius, né? Foi um cientista lá, químico, que ele viu que realmente os dois eram carbono, simplesmente carbono. E ele deu o nome de alotropia, né? Que seria a possibilidade de se ter diferentes composições químicas, ou seja, diferentes produtos pelo mesmo constituinte químico, carbono. E assim, ó, só para contextualizar, alotropia, o nome alotropia é assim, ó, do grego, alos, significa outro, diferente, tropos, maneira. Enfim, mesmo elemento, diferentes maneiras de se agruparem. Tá ligado aqui, galerinha, ó? A forma como ele está unido, esses carbonos aqui no diamante. Tá ligado esse carbono aqui, ó? Ele tá ligado com esse, tá ligado com esse, tá ligado com esse, tá ligado com esse. Todos ligados. Tá íntegro, né? Não tem um carbono desligado. Ou seja, é uma rede que todos se comunicam aqui. Tá íntegro, né? Haja vista essa ligação que chama-se tetraédrica, tá? Que esse carbono tá ligado com outros 4, né? Olha como é que é o grafite aqui, ó. O grafite, ele forma ligações ali, ó, né? Numa superfície ali, folhas, são chamadas de folhas, né? Escamas, camadas, enfim. Um grafite, ele é possível se ligar com 3 aqui, ó. Porém, não tem uma ligação, digamos que vertical assim, só horizontal, né? Esses tracinhos pontilhados aqui são ligações intermoleculares, ou seja,
entre moléculas, né? Digamos que essas ligações rígidas, sólidas aqui, são intramoleculares. Dentro da molécula. Dentro da molécula. São ligações mais fortes. Essas são ligações fracas. Entende? É isso aí, é por aí, né? Então, galerinha, eu queria contextualizar a respeito disso. Hoje eu estava pesquisando e vi umas informações que me chamaram a atenção muito, né? Assim, tratando-se de produtos diferentes, eles têm diferentes propriedades, certo? Digamos que o diamante, ele é um produto bem difícil de ser encontrado, bem raro, né? Bem nobre, né? Pela pouca quantidade que tem. Grafite, carvão, tem muito, né? Há uma propriedade que eu vou ler aqui, ó. Da estrutura, né? A estrutura do grafite é bem mais frágil, mais fraca. Esse tipo de negócio, você sabe que você acha que o grafite risca o papel? Não é não. É o papel que risca o grafite. De tão frágil que ele é. Ele se esfarela no papel. O papel está inteiro, né? O grafite vai se desmanchando na hora que passa ele no papel. Para você ver como é a estrutura do grafite. Assim, ó. Qual a estrutura do carbono, do diamante? O diamante é um material, aqui na face da Terra, o mais resistente de todos. A dureza dele é a maior de todas. Não tem material mais resistente que diamante. Então, outra situação também, ponto de fusão. Você sabe qual é o ponto de fusão? É quando se derrete, né? Você aquece tanto que ele passa do estado sólido para o líquido, né? Ponto de fusão. Sabe qual é o ponto de fusão do carbono? Do grafite, carvão? 3.500 graus. Precisa derreter. Tem que aquecer ele para 3.500 graus. Nessa temperatura agora ambiente aqui, atmosférica, né? Agora sabe qual é o ponto de fusão do diamante? Nessa temperatura atmosférica? Indeterminada, ou seja, impossível de se fundir com o calor que a gente consegue enxergar, é impossível de derreter o diamante, né? Pode vir forno de qualquer lugar, aqui na Terra não consegue derreter o diamante. Claro, é possível sim, se aumentar muito a pressão. Se aumentar muito a pressão, digamos que talvez 5.000 atmosferas, você consegue derreter o diamante em torno de 7.000, 8.000 graus Celsius. Você sabe que é 5.000 atmosferas? Assim, uma atmosfera é a pressão que a gente está aqui agora, ó, do ar aí, da atmosfera, né? Essa camada de ar que está em cima de você, né? Essa pressão. 5.000 atmosferas é 5.000 vezes isso. É muita pressão. Então, outros dois pontos que eu achei interessante, que eu realmente não tinha essa noção, assim. Tá ligado que devido à estrutura aqui, ó, essa ligação aqui, algumas propriedades elas se evidenciam. Ou seja, o diamante, você vê que os átomos são todos ligados, unidos. Ele tem uma ótima condutividade térmica. Ou seja, conforme essa molécula vibra, que é o calor, a caloria, ela transfere para essa também que vibra e passa rapidamente. Sabe? Nos materiais, materiais bons de condutividade térmica, geralmente, muitas vezes, são também bons materiais para condutividade elétrica, né? Metais são bons condutores térmicos, né? Você aquece o metal, a temperatura já anda por ele, né? Afinal, a panela é de ferro, né? De metal. E ela passa a temperatura rapidinho, né? E são bons de condutividade elétrica também. Passam fios elétricos. Por exemplo, fio elétrico conduz energia elétrica. Condutividade elétrica, né?
Olha só que curiosidade. Só que o diamante, além de ser um excelente condutor térmico, ele não conduz nem um pouquinho de eletricidade. E o carbono, grafite, ele é um mau condutor de temperatura, mas ele conduz eletricidade. Você viu o contraponto? Sabia que se você pegar seu grafite aí, enfiar na tomada ali e pegar, ele dá choque? Dá choque. Conduz eletricidade. Mas ruim de conduzir calor. Que contraponto, parece que é inverso, né, da maioria dos materiais, tipo metal, né? Interessante isso, né? Agora vamos lá. Uma pessoa assim que talvez passou assim realmente uma pressão muito grande, sabe? Ou seja, Deus moldou ela, purificou, passou pelo fogo, sabe? Da tribulação, e Deus fez um diamante. Pessoa resistente, hein? Poxa, passou uma pressão grande, hein? Temperatura grande. Será que essa pessoa vai se esmigalhar igual o carvão? Acho que não, né? Fusão, pode vir temperatura que vier aí, pode vir pressão que vier. O cara vai estar lá em pé, louvando, glorificando ao Senhor. Vem crise? Vem crise. Doença? Vem. Tribulação, briga. Glórias a Deus. E o carvão? O carvão se desmancha. Mas assim, galera, eu achei interessante agora a questão da condutividade térmica e elétrica, sabe? E de luz também, né? Você reparou que o diamante, a luz que chega nele, ele emana assim, vai para todo lado, né? Passa por dentro dele, ilumina, né? É brilhoso, né? Ele é brilhante, né? O nome de diamante brilhante, né? Ilumina, fica belo a luz que vem dele. Você viu que o grafite, mas você joga luz nele, o carvão fica preto, sem brilho. Mas se joga a luz dele, fica preto, sem brilho. Tá, condutividade térmica. Galerinha, o que lembra calor, ternura, calor? Diamante é um excelente condutor de temperatura. Ou seja, a temperatura que vem do fogo do alto, ele distribui, galerinha. Um abraço, perdão, palavras boas. Ele não retém só para ele. Ele dissemina. E o carvão? Carvão é... Você já viu carvão transmitindo temperatura? Ele não transmite, ele guarda... Ele é isolante, ele se isola. Isola a temperatura. Mas a questão da eletricidade, né? O que você acha? Aquele rainho assim, chega... Aquele raio... Lembra da pessoa tensa assim, né? Tipo assim, chega, a pessoa tá tensa. Lembra o quê? Eu mais ou menos lembro da reclamação, sabe? A pessoa que fica tensa, sabe? Cheio de tensão, sabe? Tensão. O próprio nome da voltagem é tensão, sabia? Tensão elétrica. Eletricidade. Pessoa tensa. Reclama de tudo. O carbono, grafite é bom condutor de eletricidade. Chega a eletricidade nele, espalha. E o diamante? Não conduz nem um pouquinho de eletricidade. Diamante de eletricidade chega nele, ó. Nem nele entra. Tá vendo? Galerinha. Eu achei interessante isso aí. Muitas propriedades assim que vinculam aquele cristão, que foi provado no fogo, na temperatura. Olha, sabe o que? Mas enfim, a gente sabe que quase todo mundo é provado, né? Mas o que muda assim, né?
Galera, aprovação. Você viu aqui, Deus colocou o barro no forno, depois que ele moldou, colocou no forno. Você viu aqui, o carvão passou uma pressão de temperatura para ele virar diamante. Será que é ruim isso, tribulação? Depende. Depende da maneira como você vê. Se você vê que realmente é um negócio ruim para te destruir, uma maldição, uma coisa maligna, assim, realmente vai ficar ruim para você. Agora, você vê que é permissão de Deus para te purificar, te tornar melhor, te tornar mais forte, resistente, mais amável, com uma fé maior. Oh, glória! É algo bom, galerinha. Te confesso, dói, é ruim, chato, incomoda. Mas temos que glorificar a Deus diante das tribulações. Galerinha, já ouviram falar assim que Deus é bom o tempo todo? Já ouviram falar que não cai uma folha sem a permissão de Deus? Pô, mas se Deus permite a tribulação, até para aqueles que estão seguindo Ele. E se Deus é bom, temos que convir, galerinha. Tem um propósito sim para a tribulação. Tem um propósito. Nos torna mais fortes. Esses grandes homens da Bíblia aí, você acha que a vida dele foi mansinha, foi tudo fácil, no conforto do sofá, no controle remoto, com suquinho geladinho, enfim? É? Não. Não foi fácil, não. Mas se tornaram diamantes. Aí, galerinha, vamos dar valor aí a Deus o tempo todo, galera. Glorificar a Deus o tempo todo. E você que fica falando aí que, tal pessoa lá precisa de um psicólogo. É frescura isso aí, não tem que não, tem que... Galera, se a pessoa está passando por uma dificuldade, uma tribulação, é que Deus está trabalhando na vida dela. Tudo tem seu tempo. Olha, vai virar diamante. Daqui uns anos você vê esse vídeo aqui de novo e lembra, tá bom? É isso aí, vai virar diamante. É. Galera, vamos orar aí. Deus abençoe. Ó nosso Deus, nosso amado Pai, querido Pai, nosso Paizinho, que nos ama tanto, Senhor. Glórias te damos, Senhor. Deus Todo-Poderoso, que nos ama de maneira inefável, infinita, Deus. Obrigado, Pai, desse amor por nós, Senhor. Sim, Deus. Obrigado. Obrigado por nos escolher, Senhor. Esses que estão em tribulação, escolher, ir lá naquele barreiro lá, ó, selecionar. Ó, esse aí vai dar um bom vaso. É esse aí que eu quero colocar temperatura e pressão. Porque daí eu sei que ele vai ser útil. Vai ser útil. Vou colocar ele no lugar evidente. Vai ser resistente. Vai ser belo. Vai num lugar esplendoroso esse vaso. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti que escolhestes muito dessa forma, Senhor. Vendo lá daquele barro, lá daquele barreiro que só tinha pedra, galho. Mas Tu viste que lá tinha uma essência de potencial. Glórias a Ti, Deus. Tu és um Deus magnífico, Senhor. Glórias a Ti, Deus. Pai, nós Te pedimos em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo, ó Deus. Vem novamente, Senhor, com Teu fogo, mas Teu fogo abrasador, o fogo do Teu Santo Espírito, Pai. Para mudar a forma que a gente vê tudo isso, Senhor, que a gente não veja com maus olhos, achando que tudo é o demônio querendo matar a gente, transformar a gente, derrubar a gente. Sim, Deus, às vezes Tu permite que ele haja, mas com um bom propósito. Porque eu sei, Pai, que Tu não permite coisa vã. O que Tu permite para os Teus filhos, Senhor, tem um propósito. E se o propósito é Deus, Pai, é porque é bom, Pai. Nós cremos que Tu és um Deus bom. Só Tu és bom. Tu és bom o tempo todo, Deus. Glória a Ti, Deus. Senhor, derrama graça, esse Santo Espírito. Entra
Repousa sobre nós, Deus. Vem em nosso coração, Pai. Tira essa trave que nos cega, Senhor, que o inimigo todo o tempo tenta nos cegar, Pai. Possamos olhar, Senhor, com bons olhos ao nosso cenário, Senhor, nossas dívidas, Senhor, aos nossos conflitos familiares, nossas doenças, Senhor, que possamos ver com bons olhos, Senhor. Creio, Senhor, que se a gente ver com bons olhos, Pai, o cenário mudará. O cenário mudará. Sim, Deus. A gente não consegue ver o dia de amanhã, claro. E quanto menos uma semana, dois meses depois. Mas cremos, se a pressão, a temperatura é grande, tu tem um grande plano para isso, Senhor. Tu não pega um barro qualquer não para colocar no forno específico de grande temperatura, Senhor. Tu não gasta gás com barro à toa não, Senhor. Tu não gasta gás com barro à toa não. Se a pressão e a temperatura é grande. Nós cremos sim, Pai, que os teus planos para esse vaso aí são esplendorosos. Glórias te damos, Senhor. Glórias te damos. Coloca, Senhor, essa visão espiritual assim em nosso coração, Pai. Nós te suplicamos em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, ó Deus. Vem com a graça do Espírito Santo e revela isso na tábua do nosso coração, Senhor. Revela, Senhor. Glórias te damos, Senhor. Deus magnífico, Deus bondoso de amor. Glórias te damos, Deus santo, fiel e amor de bondade. Amém. Valeu, galerinha. Deus abençoe todo mundo aí. Com Deus.